Olá, galera! Tudo bem com vocês? Então, sou a professora Ellen Mendonça e esse é o canal Estudando Química. No vídeo de hoje, vamos resolver as atividades do Plano de Estudo do Tutorado do primeiro ano do ensino médio, que traz como temas sais, uma das funções inorgânicas, tema aí da semana 3 do PET 4. Vem comigo! E então, antes de iniciarmos as atividades, eu gostaria de lhe perguntar: como vão seus estudos? Registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus colegas e amigos. E não esqueça, se gostar, de curtir. É muito importante para o canal você curtir os vídeos. E também, se você está chegando agora, não é inscrito, se inscreva. Assim você estará me ajudando e eu ajudo você. Vem comigo! Sobre as funções orgânicas, tem muito vídeo aí no canal, muito conteúdo, então vou deixar na descrição do vídeo, também nos cards, os links de todos esses conteúdos para você se tornar craque aí nas funções inorgânicas. Sobre os ácidos, bases, sais, óxidos, definição, propriedades, nomenclatura e classificação de cada um desses grupos funcionais. Então vamos lá corrigir as atividades da semana. Atividade 1. Consulte a tabela de cátions e ânions do texto e escreva a fórmula química e o nome dos sais. Letra A. Sal formado pelo ânion cloreto e pelo cátion ferro 3. Então vamos, eu trouxe aqui para você a tabela lá do texto de cátions e ânions. É claro que você encontra outras aí nos materiais de química, nos livros de química. E vamos lá então, para a gente dar um nome ao sal, a gente tem que lembrar de quem ele é formado, qual é a sua base de origem, qual é seu ácido de origem. Então, nós temos aqui o ânion cloreto, ele veio do ácido, e o cátion de ferro veio da base. Então, aqui está o ânion cloreto, e o cátion de ferro está aqui, ele veio da base, o cátion de ferro 3. É lembrado que o ferro também tem valência 2, porém, nesse caso, já foi identificado que é o cátion de ferro 3. Então, o cátion de ferro 3 tem valência mais 3, ou ele é formado por 3 prótons a mais aí que elétrons. E o ânion cloreto, um elétron a mais que os prótons. Para a gente fazer, então, a fórmula, o que a gente faz? A valência do ânion, que é o menos 1, passa a índice do cátion. A valência do cátion, que é o menos 3, passa a índice do ânion, porém, isso sem colocar as cargas, ok? Então, a formação aí, a fórmula do sal formado pelo ânion cloreto e pelo cátion é o cloreto de ferro. Letra B, sal formado pelo ânion sulfato e pelo cátion sódio. Então, nós vamos agora na tabela identificar o ânion sulfato. O ânion sulfato, ele é esse daqui, SO4, 2-, e pelo cátion de sódio. Cátion de sódio é Na+. Então, veja que nós identificamos aí os ânions. Então, o cátion de sódio, Ca2+, e o ânion sulfato, CO4, 2-. Veja que os dois íons apresentam as mesmas valências. Então, vai ficar aqui Ca2, SO4, 2. Porém, então, nós podemos simplificar, dividir isso tudo por 2, ficar aqui 1 e 1. Então, a fórmula do sal formado aí pelo ânion sulfato e o cátion de sódio é o sulfato de cálcio, de fórmula CaSO4. Letra C. O sal formado pelo ânion nitrito e pelo cátion de zinco. Então, vamos lá localizar na tabela de cátions o ânion nitrito, que é o NO2-, 1, e o cátion de zinco, Zn2+. O cátion de zinco, Zn2+, e o ânion nitrito, NO2-. Então, veja que eu sempre coloco na fórmula o cátion, depois o ânion, ok? Não vale ficar invertido aí
o ânion primeiro, depois o cátion. Então, por regra geral, primeiro nós colocamos o cátion e depois nós colocamos o ânion, certo? Então, veja que a valência do zinco é 2+, então esse 2 vem para cá. E a valência do nitrito é 1. Então, o 1 vem para cá, 1 a gente não escreve. Então, vai ficar Zn, NO2, entre o parênteses, indica que, nesse caso aqui, a molécula de... o composto de nitrato de zinco, ele tem... nitrito de zinco, ele tem 2NO, né? Esse 2 indica aqui 2 vezes aí o ânion nitrito, ok? Então, aí estão os cátions, os sais formados aí pelos cátions e ânions pedido aí nessa atividade. Atividade 2. Colocando grãos de nitrato de potássio em um frasco com água, nota-se que com o passar do tempo, o sólido desaparece dentro da água. Qual das equações a seguir é mais adequada para representar a transformação que ocorreu dentro do frasco? Então, nós temos aqui uma informação importante. O sólido desaparece dentro da água. Nós sabemos que nitrato de potássio em água, ele vai dissociar em cátions e ânions. Então, lembrando, o nitrato de potássio ele tem forma KNO3 e a água H2O. Então, o que vai acontecer com esse nitrato de potássio, que é um sal, quando ele é colocado em água? Ou seja, nós vamos identificar quais são as substâncias formadas que dão formação a esse sal. Nós sabemos que os sais, eles são formados por ácidos e bases, pela reação de neutralização, ou total ou parcial. Então, vamos lembrar quem são os cátions e os ânions do nitrato de potássio. Nós temos o K+, que é o cátion de potássio, e o NO3-1, que é o ânion nitrato. E na água, nós temos o cátion H+, e o ânion OH-. Então, nós vamos ter esses íons na forma aquosa, ou seja, o H+ e o OH- forma água. O que sobrou aí? Os íons, o ânion nitrato e o cátion potássio. Então, ficou fácil, né? Letra C, nitrato de potássio sólido, quando em água, ele se dissocia em cátion K+, aquoso, e ânion nitrato aquoso. Então, a formulazinha bonitinha aí, né? Reescrevendo aí para você. Então, bem simples, é para você identificar aí quem são as substâncias formadas aí na dissolução ou na ionização do nitrato de potássio. Você poderia pensar, mas a letra A, B também está correta. Sim, mas acontece que os íons, a base e o ácido em água, eles se dissociam em íons. Então, nós vamos ter presentes os íons na solução, ok? Atividade 3. O nitrato de sódio é um sal conhecido como salitre muito utilizado na fabricação de fertilizantes e como conservante alimentício. Esse sal pode ser obtido por meio da neutralização entre o ácido nítrico e o hidróxido de sódio em meio aquoso. Escreva a equação de reação de neutralização para a obtenção desse sal e comente se ele ficará dissolvido na solução ou precipitará. Então, curtiu? Se ainda não, clique aí. Estará me ajudando muito. Bom, o nitrato de sódio e a água. Então, quando se forma um sal, ele é proveniente de um ácido e de uma base, como foi descrito no enunciado. Então, nós temos aí o ácido nítrico reagindo com o hidróxido de sódio. Vamos então às fórmulas desses compostos. O ácido nítrico tem forma HNO3 e o hidróxido de sódio NaOH.
Então, para formar o nitrato de sódio, vamos lembrar então que o ácido em água, ele ioniza e o hidróxido de sódio em água se dissocia. Então, veja que se retirarmos o H+ aqui do ácido e o OH- da base, veja que nós obtivemos a água. Então, o que sobra? Sobra o sal, que é o HNO3, perdão aqui, rabiscou feio. Então, que é o NO3 e o Na+. Como é reação de neutralização, então não sobrou nenhum H+, nenhum H-. Então, o sal formado é um sal neutro. Veja que nós temos, para cada um mol de íons H+, nós vamos precisar de um mol de íon H-, para formar a água. Então, como o nitrato ácido nítrico com hidróxido de sódio na proporção 1 vai liberar cada um mol de cátion H+ e um mol de íon H-, o que vai formar então um mol de água, ocorrendo a neutralização, ou seja, não vai sobrar nem H+, nem H-, como íons aí na sua forma. Então, o sal, ele é formado pelo cátion proveniente da base, que é o Na+, e o ânion proveniente do ácido, que é o ânion nitrato. Como tem inox mais 1 e menos 1, então já formou aí a proporção correta de cátions e ânions na fórmula do nitrato de sódio. Então, está aí. E pergunta se no final, a reação já está escrita, pergunta no final se esse sal ficará dissolvido na solução. Como os sais são substâncias solúveis em água, a sua maioria, e os nitratos são solúveis, então logo o nitrato de sódio estará totalmente dissolvido na solução, ok? Atividade 4. O ácido fosfórico de fórmula H3PO4 é um ácido usado na preparação de fertilizantes e como ácido refrigerantes. Pode ser neutralizado por uma base. A alternativa que mostra uma reação de neutralização parcial desse ácido por uma base é. Então, estamos diante de uma reação de uma formação de sal, de neutralização, onde nós temos a neutralização parcial do ácido. Então, nesse caso, vai formar um sal ácido. Então, vamos lá. Na primeira alternativa, nós temos a formação aqui de um sal neutro. Veja que o Na3PO4, ele é um sal neutro, ou seja, para ser um sal ácido ou básico, ele tem que apresentar para ácido o H+ na fórmula e para básico o H-. Então, já sabemos que a letra A não é. A letra B, nós temos aí a fórmula de formação aí do Al2OH3PO4. Nesse caso, nós temos um sal básico, porque ele tem sua estrutura o OH. Na letra C, nós temos o Ca3PO4, que é um sal neutro. Então, veja que, nesse caso, então, sobrou a letra D. Lembrando que, quando se fala de ionização de ácido, ele vai liberar em sua fórmula o H3, o H3PO4 vai liberar em sua ionização um H+ em cada etapa. Então, na primeira ionização, vai formar H2PO4. Na segunda ionização, vai formar 2H+ e HPO4 2-. Então, na terceira ionização, então nesse caso aqui nós temos a ionização parcial. Na terceira ionização, já vai liberar todos os H+ e formar somente o ânion PO4 3-. Então, veja que nesse caso, como nós temos reação de neutralização parcial do ácido, então, quais são os ácidos e as bases nesse caso aí de formação? Como ele é o ácido fosfórico, ele vai liberar na sua forma 2H+ e o HPO4-. Então, veja que ele está presente aqui na fórmula da estrutura D. E ele vai formar, com o hidróxido de sódio, a liberação de 2 hidroxilas, enquanto que o H3PO4 também vai liberar
2H+, então forma aí o sódio Na2HPO4, que é o sal ácido, nesse caso. Então, registre aí a letra D como resposta. Atividade 5. Leia o rótulo do produto de limpeza encontrado nos supermercados e utilizado como produto de limpeza e responda às questões. Letra A. Identifique as substâncias que estão na composição do produto. Então, nós temos aqui uma água sanitária. Ela é microfiltrada, por isso evita partículas indesejáveis na lavagem de suas roupas. Cuidado em caso de acidentes. Em caso em contato com a pele ou com os olhos, lave com água em abundância pelo menos 15 minutos. Procure o médico em caso de ingestão acidental. Procure o médico ou centro de intoxicações mais próximo, levando a embalagem do produto ou o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Emergências tóxicas 24 horas, telefone 0800 701 0450. Princípio ativo: hipoclorito de sódio, 2 a 2,5%. Partes por cloro ativo. Composição: princípio ativo, hidróxido de cloro, carbonato de sódio e água. Então, quais são as substâncias que estão presentes? O hipoclorito de sódio, o hidróxido de sódio, o carbonato de sódio e água. Então, essas são as substâncias. B. Consulte a tabela de cátions e ânions no texto e escreva as fórmulas químicas desses compostos. Bom, trouxe aqui para vocês a tabela de cátions e ânions lá do texto e vamos lá, então, identificar. Hipoclorito de sódio, então, nós temos aqui a fórmula ClO-, que vai reagir com o cátion sódio e formar o NaClO, que é a fórmula do hipoclorito de sódio. Hidróxido de sódio. Hidróxido tem Na+, então vamos localizar ele aqui. O hidróxido Na, se é de sódio, o hidróxido OH-, então o sódio, cátion Na+. Aqui nós temos as valências mais 1 e menos 1, então vai formar Na com H. Lembrando que quando você vai fazer uma fórmula, a valência do cátion, ela passa a índice do ânion, então você coloca 1 e 1. Nesse caso, NaOH. Carbonato de sódio, então vamos procurar aqui o carbonato. Carbonato é CO3, 2-. E o cátion de sódio, já localizamos ele, então veja que a valência do ânion é -2, então ele passa a índice do cátion, então Na2. E o sódio tem valência mais 1, ele passa a índice do ânion, 1. Então, nesse caso aqui, o CO3 vai ficar somente 1. E a água, nós sabemos que ela é formada pelo cátion H+ ou H-, formando aí H2O, ok? E então, gostou? Espero então que você curta o vídeo, que você compartilhe com seus colegas e amigos e vamos ajudar outras pessoas. Um grande abraço de hoje vai para você, Fátima Aparecida, também para Leonardo de Paula e Fox Kim, que está aí com o nome de Helena, o canal Fox Kim, aí a pessoa é a Helena. Então, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana.